Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sintam-se todos cumprimentados carinhosamente. Hoje vamos dar início a mais uma live da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Paulo Afonso, com o nosso amigo, nosso querido amigo James Ney. Olá, Helenice, boa noite. Vamos chegando. Daqui a poucos instantes eu vou chamar o nosso amigo e vamos ter essa oportunidade de comentar sobre o poder do pensamento. Pensamento cria a nossa vida, manifesta as nossas aspirações no mundo? Essa é a pergunta que hoje temos para James Ney, né? James Ney é um grande amigo da nossa casa. Boa noite, Ana. E vem sempre trabalhar aqui em Paulo Afonso, nos dá essa grande alegria, essa grande oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? Um dos primeiros cursos que ele fez aqui foi um curso de oratória. Olá, Edgar. Então é um grande prazer estar com o James novamente nessa noite, né? Onde nós vamos poder discutir, debater, refletir sobre o poder do pensamento. Vou ver aqui se o nosso convidado já está por aqui. Vamos até lá, vamos fazendo as nossas reflexões. Então é isso, gente. Hoje nós vamos ter essa oportunidade de refletir sobre os nossos pensamentos, né? Será que somos realmente aquilo que pensamos? O que é que a doutrina espírita nos fala sobre isso? É uma grande oportunidade de refletir sobre esta força do nosso psiquismo, né, em nossas vidas. É uma oportunidade muito boa, principalmente com um palestrante experiente. Maciel, Socorro, boa noite. Dilma, boa noite. Sintam-se todos abraçados carinhosamente. Já estamos aqui chamando o nosso convidado da noite de hoje para a transmissão ao vivo sobre o tema. E vamos oportunizar também para fazer alguns avisos. Nós estamos iniciando um projeto da nossa livraria Delivery. Brevemente estaremos mandando as notícias para vocês todos, para podermos comprar e adquirir os nossos livros através de um contato pelo WhatsApp. Mas vamos disponibilizar a nossa... Acho que ele já está atento, James. Já estou lhe solicitando. Olá. Olá, minha amiga, tudo bem? Como vai? Oi, James. Boa noite. Tudo bom, amigo? Oh, Tudo bom? Prazer prazer, lhe ver. prazer em revê-la também, Um né? grande prazer. Estava aqui comentando Ah, antes com o pessoal. O primeiro curso que eu fiz aqui, quando cheguei aqui em Paulo Afonso, foi com você. Você veio que nos dar ótimo. a oportunidade, a grande alegria aqui com o curso de oratória espírita. Aí Eu me fizemos o lembro. curso, foi muito, muito, muito bom. Muito Aham, bom. ah.
Mas, James, Prazer em revelar. foi um grande prazer para nós aqui em Paulo Afonso recebê-lo mais uma vez. Sinta-se abraçado e vamos dar início, porque já estamos a 5 minutos de transmissão e eu quero aproveitar o maior tempo possível aí da sua fala com o pensamento cria, né? O pensamento cria a vida que procuramos. E aí, James, eu vou passar para você pedindo a inspiração da espiritualidade maior, que Jesus esteja no coração de todos os nossos ouvintes, participantes, e que possamos ter essa reflexão profunda e sincera do nosso psiquismo e daquilo que criamos com o nosso pensamento. Então, a palavra está com você, meu amigo. Vou desativar aí os comentários e Tá, quando tiver faltando uns 10 minutinhos, eu renovo aqui a comunicação com o grupo. tá. Muito boa noite, meus digníssimos amigos e amigas de Paulo Afonso. Todos vocês certamente faz parte do meu coração, do meu vínculo com a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, com todos vocês. Mas as nossas reflexões para a noite de hoje é uma abordagem sobre um livro, uma obra de Emmanuel, Pensamento e Vida. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Porque Emmanuel iria discorrer um tema em cima dessa abordagem sobre a criatividade, o que o pensamento humano, a mente humana é capaz de realizar. O Haroldo Dutra, ele também aborda de forma muito profunda essas questões. Nós falamos assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através de nós mesmos. A vida é nada mais do que a projeção mental de cada um de nós. Isso ele deixa bem claro, bem patenteado nas considerações de Emmanuel. Amando e instruindo, estamos aperfeiçoando nosso pensamento. Portanto, quando nós estamos nos amando, nos instruindo, realizando a reforma íntima, a revolução no nosso mundo íntimo, a revolução do amor, estamos modificando os nossos padrões mentais. Nós sempre escolhemos, todos nós escolhemos padrões emocionais, padrões intelectuais, e eles vão comandar o nosso pensamento, que é o fluido vivo. Quais têm sido os nossos padrões emocionais, os nossos padrões psicológicos, espirituais? A nossa existência é muito centrada nos nossos padrões. Que tipo de padrões eu tenho estabelecido ao longo da minha jornada na atual existência? E quais foram os meus padrões das minhas vidas pretéritas, das existências transatas que todos nós tivemos? As existências passadas podem influenciar nos nossos padrões emocionais na atualidade. E aí dizemos assim: karma, expiação, provação. Karma, expiação, provação são três palavras muito comentadas, muito discutidas no meio espírita, como também no universo espiritualista e esotérico. Fulano está com karma, fulano de tal está com expiação, eu estou vivendo um momento de provação. E aí a pergunta é: quando começou esse problema e por quê? Quando foi que começou esse problema, James? Do meu karma, da minha expiação, da minha provação? Começou hoje, na atual existência,
Ou será que isso já vem se desenrolando ao longo da linha do tempo, ao longo de milênios? Dizemos assim, que a pergunta fundamental é: por que eu vivi e por que eu vivo esse problema? Problema atual que a gente tem, como por exemplo a pandemia do Covid, que já levou mais de 1.170.000 vítimas no mundo inteiro e 20 milhões de indivíduos infectados. Então, que problema é esse, não é? E por que eu vivo esse problema? Se você teve a coragem de fazer essa pergunta, vejamos qual foi a resposta de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ele diz assim: o nosso pensamento cria vida que procuramos. O que queremos dizer que dentro de você há uma multidão de pessoas. E quantos lugares você já viveu? Quantas existências você já teve? Quantas línguas você já falou? Com quantas pessoas você já se relacionou? Quantas profissões você já exerceu? Quantas legiões, minha amiga, temos dentro de nós? Quando Jesus afirmou: há uma legião em você. Essa legião significa as infinitas subpersonalidades existentes em você. Ao longo de 1.000 anos, na cronologia terrestre, quantas reencarnações já tivemos em 1.000 anos? Quantas personalidades, quantos maridos, quantas esposas, quantas profissões, quantos idiomas já tivemos? Como era o meu ego? Eu era egoísta na última existência? Que tipo de profissão eu tive ao longo, ou melhor, quantas profissões eu tive ao longo da minha vida? São subpersonalidades que estão em você. São as infinitas moradas existentes dentro de você. E aí, a pergunta é difícil de responder. Essa é uma pergunta filosófica, sociológica, podemos, de certa forma, afirmar. Quem é você, minha amiga? Afinal de contas, quem é o meu amigo Maciel? Quem é Maciel? Maciel é dono de... Eu não vou dizer o nome da loja para não fazer marketing, que eu não fui autorizado. Mas, Maciel é dono de uma loja tal. Maciel é... Você apenas... Ele está aí no canal? Ele está ouvindo, minha amiga? Sim, Maciel está sim, ouvindo? Tá. sim, Então, está assim, participando. Maciel nada mais é do que uma personalidade que escreveu um livro, que eu também não vou dizer o título do livro, que todo mundo sabe. Mas ele é uma personalidade. Mas quantas legiões não existe nesta figura, que eu conheço a história dele, quantas subpersonalidades, quantas legiões existem nessa figura que mora em Paulo Afonso? James Ney, Rosângela, todos nós, não é? E quantos padrões emocionais e mentais tivemos no passado? E aí, vamos dizendo assim, padrões nos nossos relacionamentos, padrões em suas escolhas, padrões nas suas atitudes, padrões que acaba determinando o seu destino. Então, não basta resgatar através do karma, da expiação, da provação, mas no momento que você muda a sua atitude, o seu padrão, que você vem ao longo do tempo estabelecendo, você vai fazer uma mudança. É aquela saída do seu mundo de provas e de expiações que estamos falando muito. Esse mundo de provas e de expiações, o mundo de regeneração, ele está em você. O mundo de regeneração começa em você. O mundo de provas e expiações é o mundo psíquico em você.
quando Jesus disse há muitas moradas na casa do Pai, ele se referia em três aspectos distintos. O primeiro aspecto, há mundos que circundam o universo, que é habitados. Há mundos espirituais. E a terceira grande morada na casa do Pai é o nosso mundo íntimo. Essa é a morada mais complexa. Essa morada é constituída de padrões mentais. Há muitas moradas da casa de meu pai. E a maior morada na casa de meu pai é o nosso mundo íntimo. Essa morada é habitada por infinitas personalidades, como muito bem colocou Buda. Buda iria afirmar: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Que tipo de pensamento eu tinha na minha última existência? Que tipo de relacionamento emocional eu estabeleci e vivia estabelecendo na minha última existência pretérita? Quando eu vivi na Europa, quando eu vivi na China. Eu me lembro que uma certa feita, um computador, nos anos 90, você fazia a pergunta ao computador e o computador lhe respondia, lhe dizendo quem foi você em uma existência passada. E eu resolvi testar a mediunidade daquele computador que estava em uma praça pública, em um shopping em Salvador. E aí eu paguei e o computador respondeu: você, James Day, teve uma existência no ano de 1461, no interior da Turquia, na qual você era uma mulher, dona de um cabaré e era muito fogosa. Eu fiquei revoltado com esse computador, porque o computador iria dizer que eu vivi no interior da Turquia, que eu era dona de cabaré, que era fogosa e que adorava viajar. A única coisa que esse computador acertou, que eu amo viajar. Isso está no meu DNA de peregrino, e o meu amigo Marcel conhece essa nossa história. É claro que ali era apenas um computador, mas é óbvio que todos nós que estamos nessa sala, por volta de 1000 anos atrás, por onde nós andávamos, que tipo de vestimentas nós possuíamos, como é que era a nossa índole, o nosso caráter. São criações do pensamento. Como é que eu via o mundo? Como eu pensava o mundo naquela época? Então, quando Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, e que eu indico a todos vocês, ele diz assim: a vida espiritual, na sua amplitude, é um trama de escolhas, consequências, não erro e punição, escolhas e consequências. A nossa vida é uma trama de escolhas e consequências. Portanto, chegamos a uma conclusão de que o que nós somos hoje no presente é uma trama e consequências do que realizamos, do que fizemos no passado. O presente, neste atual momento, é consequência de tramas e consequências do que eu fiz no passado. E o futuro vai ser criados de acordo com o que eu estou estabelecendo nos meus padrões emocionais no atual momento. Portanto, o futuro nada mais é do que a consequência das nossas ações, das nossas atitudes e dos nossos padrões emocionais. Esses nossos padrões emocionais, a forma como eu penso, como nós pensamos, como nós vemos o mundo, isso vai reverberar para as futuras reencarnações nossas. Portanto, quando dizemos assim, em cima desse desdobramento do livro do Emmanuel,
que diz assim, que a lei divina ela é pedagógica. O que significa a palavra pedagogia? A área da educação, a educação do espírito, a afetividade da alma, do espírito, porque a lei divina é pedagógica. E aí a gente diz assim, ela jamais vai apresentar um problema que você não seja capaz de solucionar. Então, a lei divina sempre vai nos apresentar algo que nós somos capazes de solucionarmos. E tudo isso está estabelecido aonde? Na nossa ideoplastia, no nosso pensamento. É o pensamento, essa matriz, o terceiro andar que o André Luiz aborda de forma profunda, o superconsciente, o segundo andar, que é a consciência atual, onde nós estabelecemos os padrões da lei de trabalho, da lei de sociedade, do livro dos espíritos, está no segundo andar da nossa consciência. O inconsciente profundo é a área do instinto, da lei de conservação, da lei de reprodução que o livro dos espíritos nos estabelece, está no calabouço do cérebro reptiliano, que é o subconsciente, são os nossos instintos. Quando navegávamos ao longo dos 4,5 bilhões de anos de evolução, quando passamos as experiências do mineral, no momento em que navegamos na experiência do hominal e do vegetal, e hoje estamos desenvolvendo a razão, saindo da posição da horizontalidade para a verticalidade, ampliando o nosso estado de consciência, percebendo que nós somos antenas parabólicas conectadas ou conectados com o cosmos, com esse pensamento cósmico, com o pensamento crístico, com o pensamento universalista, como dizia Alziro Zaru. Portanto, nós estamos mergulhados nesse pensamento cósmico, no pensamento do Criador, porque nós somos o princípio inteligente do universo. E aí, dizemos assim, a doutrina espírita, cada coração que se relaciona conosco é como um terreno que possui as suas áreas cultivadas e as suas áreas não cultivadas. Então, quando você trava relações com amigos espíritas, relacionamentos, afinidades ou não. Um exemplo, quando eu conheci o meu amigo Maciel, eu fiquei impressionado com ele, o jeito, o carinho que ele tinha em cuidar das suas orquídeas. O seu pequeno orquidário que ele tinha lá naquela casinha pequena que ele construiu. Era uma casinha pequena, não era uma casinha pequena. Agora ele deve ter um orquidário lá, um orquidário lá no sítio. Então, só aquilo me fez criar uma afinidade, a sensibilidade. E são almas queridas que criam sincronicidade com os nossos pensamentos. São afinidades emocionais, afinidades espirituais. No linguajar do povão, o meu santo bateu com o santo do meu amigo, meu querido amigo. Mas o meu santo não bateu com o santo de fulano de tal. A minha energia não combinou com a energia de fulano de tal. Tem gente que é assim, são padrões. São os nossos psiquismos, não é? Então, dizemos assim, a doutrina espírita faz um convite profundo a cada um de nós. Que convite profundo é esse? Ele nos pede um passo adiante, de reconstituir-se, de aproximar o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos sentimentos ao padrão do Cristo, para que a nossa vida passe a refletir padrões da vida do Cristo. Ou seja, o nosso pensamento tem que estar sincronizado com o pensamento do Cristo. O que a doutrina espírita, essa doutrina rediviva, o cristianismo redivivo, ele é o
catalisador entre a criatura e o Criador. O Criador Deus, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E nós somos a inteligência. A inteligência que está mergulhado nesse Criador, nesse grande arquiteto divino. Porque amanhã nós nos tornaremos espíritos puros. E como eu disse ontem no grupo de estudos da obra A Gênese, que eu coordeno todas as sextas-feiras à noite, e eu disse ontem, tinha mais de 150 pessoas na sala de estudos, e eu disse assim, eu estou homo sapiens, mas eu não sou homo sapiens, nós estamos homo sapiens. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque nós estamos em um estágio de bilhões de anos, mas daqui a alguns bilhões de anos nós nos tornaremos espíritos puros. Não seremos mais homo sapiens, sapiens. Não é? Quando Jesus afirmou, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. No momento que a gente ter o coração puro e ver Deus, não estaremos mais nesta vestimenta carnal de homo sapiens sapiens. Já nos tornaremos espíritos puros. Portanto, o período do homem primata, do homem de Neandertal, do homem de Cro-Magnon, ficou para trás. Agora eu estou homo sapiens e caminhando para uma autoverticalização da minha superconsciência. E o Cristo é esse padrão emocional, é esses padrões emocionais que nos convida a aumentarmos a potencialidade dessa usina nuclear que é o nosso superconsciente. Nós nos aproximamos desses padrões na medida que incorporamos esses padrões à nossa vida. Vamos experimentando a cura. Não se trata de uma cura física, trata-se de uma cura profunda, de uma mudança de valores, de uma mudança de postura diante da vida espiritual. E disso que fala o Espiritismo em nome de Jesus. Mude as suas ações, mude as suas atitudes, que você vai mudar os seus padrões mentais. Foi exatamente por isso que escreveram no Templo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Por quê? Porque nós somos o micro dentro de um macro-universo. O universo observável de 10 trilhões de galáxias. E dentre essas 10 trilhões de galáxias, existe bilhões e bilhões de estrelas. E nós somos parte integrante desse universo pensante. O universo é uma inteligência viva, porque o Criador é inteligência suprema. E nós somos organismos vivos nessa escala evolutiva de bilhões de anos. Portanto, meus irmãos, o Cristo, quando esteve conosco, ele é o biotipo da perfeição. Relembrando o nosso querido Pietro Baldi. Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele iria dizer o super-homem, o super-cósmico, o biotipo mais perfeito que mergulhou no mundo de César, o próprio Cristo. É a referência, são os nossos padrões para uma raça humana altamente mais evoluída, porque é para lá que nós estamos caminhando. O mundo de regeneração vai se iniciar em você. O mundo de regeneração não vai ser uma mudança de uma hora para a outra, mas é uma mudança gradativa no seu mundo íntimo, quando você muda e estabelece novos padrões emocionais em você mesmo. E aí, nas nossas considerações finais, eu iria dizendo assim aos digníssimos irmãos de Paulo Afonso: você não será mais a mesma pessoa se você enxergar, se você perceber, se você
visualizar quais são os seus padrões, quais são as linhas que estão definindo o seu destino espiritual, quais são os elementos, os padrões, decisões e escolhas mais profundas. Se você enxergar, você não será mais o mesmo. Se você enxergar você mesmo, não enxergar o outro. E aqui a gente vai encerrando exatamente com essas reflexões. Você não será a mesma pessoa se você começar a perceber você mesmo, a perceber o tipo de pensamento. Tanta Joana de Ângeles, não me lembro qual é a obra que a Joana ela faz essa citação, mas há um físico japonês, Michio Kaku, o autor do Futuro da Mente, tanto a Joana de Ângeles como o Michio Kaku, eles dois vão dizer o seguinte, que nós produzimos por dia 60 mil pensamentos é produzido por dia. A população mundial é de 8 bilhões. Se tiver alguém aí na sala que é da área das ciências contábeis, eu peço ajuda. Vamos multiplicar 60 mil pensamentos vezes 8 bilhões, que é a população de seres humanos. Vai dar 400 bilhões de pensamentos que é jogado para a psicosfera do planeta Terra. Então, a maioria desses nossos pensamentos são pensamentos negativos. 95% dos pensamentos é para falar da vida alheia, é para criar maledicência, o egoísmo. É um percentual muito pequeno, de quase menos de 5%, o que a gente busca criar padrões mentais positivos. É por isso que nós adoecemos. As nossas doenças, sem exceção, meus amigos, sem exceções. As nossas doenças psicossomáticas, as nossas doenças espirituais, as nossas doenças físicas, ela tem uma matriz, ela tem uma origem. Essa origem nada mais é do que o nosso pensamento. Portanto, quando Emmanuel inicia no livro Pensamento e Vida, ele diz: o pensamento cria a vida que procuramos. Ou seja, você tem a vida que você procura. Ela parte das suas ações mentais. E eu encerro com a reflexão de Buda, repetindo mais uma vez. Buda, o planeta nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. E o mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, a Namastê, que o Mestre Cósmico Universal abram as janelas da nossa alma, do nosso pensamento, mudando as nossas verticalidades mentais para os padrões do Cristo planetário. Muita paz. James, muito obrigada. Eu abri os comentários, né, para o pessoal participar. Se tiverem perguntas, Marcel está dando boa noite aqui, carinhoso. Luciene, Ana Carolina, todos cumprimentando, fazendo uma reflexão sobre suas colocações acerca do livro. Eu fico pensando nessa multidimensionalidade, né, do poder de pensar e como o passado, o presente e o futuro, que para nós são tão bem repartidos, eles são, na verdade, uma linha contínua, visto do ponto de vista espiritual. Como é que você vê isso? Porque, pelo que eu entendi, nós, ao curarmos o nosso pensamento, ou educarmos o nosso pensamento e as nossas condições emocionais, nós não estamos apenas curando uma existência, né? Nós estamos curando a nossa vida infinita enquanto espírito imortal. Eu diria, minha amiga,
aos queridos amigos, a Luciene, a Mara, a todos, né? Devemos pensar de forma holística. Eu tenho comentado no meu canal, eu tive que abrir o meu canal no YouTube, James Ney, por conta das palestras, e eu tenho falado sobre a medicina holística da alma. Eu não sei se eu já fiz essa palestra aí para a Rosângela, enfim, ou se está programado alguma coisa. Mas a gente tem que pensar como um todo, não é? As nossas relações com a Mãe Gaia, com o planeta Terra, as nossas relações com os nossos irmãos em humanidade, os irmãos mais inferiores, que são os animais. Como é que esses animais nos vê? Nós somos animais, a visão que os animais têm de nós, que nós somos animais ferozes. Somos os animais mais perigosos que existem em cima da face da Terra, na visão dos animais. Ou seja, quando a gente fala em mundos de regeneração, de mudanças de atitudes emocionais, psicológicas, a gente tem que lembrar do que Teresa de Ávila afirmava. A Teresa de Ávila, no ano de 1560, mais ou menos, ela, ouviu, Marcel? Ela, eu tenho certeza que Teresa de Ávila, ela foi a primeira psicóloga, a primeira a estudar psicanálise. Eu acho que o Freud e o Jung, toda essa turma do século XX, bebeu da fonte da Santa Teresa d'Ávila, que naquela época escreveu um livro profundo, e eu indico a vocês, que é um livro que eu até tinha anotado o nome desse livro, Castelo Interior. Ela fala desse castelo interior existente dentro de cada um de nós. Dentro desse castelo existente, o que é um castelo? Um castelo é constituído de vários andares e com vários calabouços. E nós desconhecemos a nós mesmos esses compartimentos desses calabouços existentes dentro desse grande castelo. Portanto, a nossa autolibertação se dará pelo processo das mudanças de paradigmas emocionais, das mudanças da nossa forma de pensamento, porque o mundo espiritual ele é constituído das nossas ideoplastias. O mundo espiritual é constituído das nossas formas de pensamentos. Mas, James, como é que é a alimentação no mundo espiritual? Eu vou ter uma casa no mundo espiritual, e eu vou andar de carro no mundo espiritual, lá tem tudo isso, mas só que é de acordo com os padrões mentais dos seus próprios moradores. Eu me recordo que aqui em Salvador, alguém pinchou o muro em Salvador e fizeram assim, um pichador, grafite na terra, porque no céu não tem muro. Todas as vezes que eu passava e via escrito assim, grafite na terra, porque no céu não tem muro, eu dava risada comigo mesmo, minha amiga. Ele não sabe que no mundo espiritual existem muros e que ele não vai grafitar. Mas os muros, as barreiras que são construídas no mundo espiritual é do nosso, me faltou o termo, do nosso, me Pensamento. ajude aí, Marcel, do nosso quê? Pensamento. Pensamento. Ou seja, o mundo espiritual, as sociedades espirituais, ela é constituída de um conjunto de pensamentos. Quer ver um exemplo? Eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de nenhum de vocês, porque vocês podem estar em outros padrões muito mais elevados do que o meu. Mas no dia que eu desencarnar, eu jamais estarei nas mesmas regiões de Irmã Dulce. Quer ver um exemplo? Eu conheci Irmã Dulce. Conheci Irmã Dulce em dois momentos na minha vida. Peguei um autógrafo de Irmã Dulce, apertei a mão de Irmã Dulce, conversei um pouquinho com ela, com Irmã Dulce, em vida física. Conversei com o Givaldo, conheci o Chico Xavier em 98, fiquei 40 minutos em um bate-papo que mudou muito a minha vida, quando eu tive com o querido Chico Xavier na cidade de Uberaba. Mas quando James desencarnar,
será que eu estarei na mesma sociedade, no mesmo plano espiritual que o Chico estará? Eu acredito, pelo que eu me conheço, eu acho que não. Mas aqui todos estão juntos, porque a sociedade, o indivíduo que é ruim, o indivíduo que é bom, o rico e o pobre, o bandido, o malfeitor, o mal político, o mal médico, enfim, todos estão vivendo na mesma sociedade. Mas quando você desencarna e vai para as, no plural, as sociedades no plano extrafísico, no mundo astral ou mundo espiritual, o que separa lá são os padrões morais e espirituais. É a forma de pensamento que vai estabelecer em que regiões você vai estabelecer a sua residência, assim quando você. Eu vou trocar a palavra desencarne por desembarque. Quando você desembarcar do outro lado da vida, em que sociedade você vai ser acolhida? A sociedade, o plano espiritual que o Chico está, eu acho que o Maciel vai para lá, não é? O meu amigo Maciel deve estar, vai lá para a Eu região do também Chico tá, acho. e irmã Dulce. Agora o pobre do James Ney vai ficar onde? Na sociedade do umbral? E eu vou dizer, por favor, meu amigo Maciel, você que foi uma alma iluminada, que trabalhava com as orquídeas na terra, e parafraseando, meu amigo Maciel, a colocação desse pichador, grafite na terra, porque no céu não tem muro, eu diria assim, aquele que cria orquidário na terra, criará orquidário nos céus. Ah, Aquele que planta na terra, colherá os frutos no céu. Se você perfeito. cria rosas e flores, orquídeas na terra, é evidente que você está construindo os futuros jardins além túmulo. Portanto, isso estabelece perfeitamente a posição em que nós, neste atual momento, nos encontramos dentro deste grande desafio desse mundo em renovação, em transição. James, tem uma pergunta justamente aqui de Maciel. Como podemos modificar as personalidades velhas que insistem em permanecer impregnados em nosso modo de pensar e de agir? Não Os entre em demais todos conflito, agradecem. não entre em conflito com ele. Eu me lembro que em um bate-papo que eu tive com o nosso amigo Marcel, eu disse, meu amigo, de vez em quando eu tenho um diálogo com o James Sombra. De vez em quando o James Luz conversa com o James Sombra. E esse indivíduo chamado James Sombra fica, eu não quero que você evolua, eu não quero que você evolua. O ponto mais negativo que eu tenho, não é? As minhas fraquezas emocionais, significa que é a sombra querendo botar o seu dedinho do lado de fora. Eu estou te cutucando, que eu quero ver até quando você vai resistir às minhas cutucadas. É esse ponto que você não deve bater de frente, mas buscar o diálogo com você mesmo. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa no confidencial, no Zap, pedindo desculpa a essa pessoa. Me perdoe, porque eu acho que eu não fui muito delicado com você. Porque eu ainda vivo com as minhas sombras, com os meus próprios conflitos. Eu reconheci o meu erro e disse que eu estava lutando, tentando, lutando não, Marcel, dialogando com as minhas sombras para me tornar uma pessoa melhor. Aí a pessoa respondeu e ainda ironizou com a minha situação. Depois eu dei risada. Graças a Deus que a tua sombra iluminou a minha alma. Eu disse, Jesus, que ótimo que a minha sombra iluminou a tua alma. Portanto, eu acho que é assim que a gente deve perceber, de não ser muito cobrador de você, mas você não cobrar, mas dialogar com você mesmo, com essas infinitas subpersonalidades que eu falei. É um processo muito profundo de reflexão, né? E diário, né? Diário de cada minuto, de cada momento, né?
É muito gratificante. A recomendação do livro está feita, gente. Pensamento e Vida. É muito importante a gente fazer uma reflexão profunda sobre essa leitura também, né? Sobre esse momento. E nós ainda temos 10 minutinhos para conversarmos aqui sobre essa Vamos questão do lá. pensamento e vamos lá, né? Então, Pois bem, é, pode falar, James. Eu não tenho perguntas, eu estou assim, na verdade, refletindo também, né, sobre essas sombras, sobre essa possibilidade de educar as sombras, educar e acompanhar a evolução da sombra, né? Que eu acho que esse processo de iluminação não é excluir, porque pelo que eu estou sentindo da nossa conversa, que a sombra não é para ser excluída, ela é para ser abraçada, iluminada, educada. É isso? É esse sentimento que a gente deve ter com as nossas imperfeições, de acolhida e de educação? exatamente conforme a digníssima e benfeitora Joana de Ângeles coloca de forma profunda no livro Em Busca da Verdade. Eu daria como referência essa obra notável, eu considero o livro Em Busca da Verdade a obra-prima da psicologia transpessoal da Joana. Esse livro, Em Busca da Verdade, ela aborda de forma profunda a forma carinhosa, a forma da gratidão que você deve dialogar com as suas sombras. Ela, a Joana, ela pega a parábola do filho pródigo, se eu não me engano, eu fiz esse seminário aí um período aí no Joana de Sim, Ângeles, eu fiz um seminário sim, sobre Em Busca da Verdade e também fiz um seminário sobre a psicologia da gratidão. E a sim, Joana, tanto no livro A Psicologia da Gratidão e Em Busca da Verdade, ela vai estabelecer é, um diálogo amoroso com você mesmo. A nossa questão é que nós somos juízes, advogado de acusação e advogado de defesa de você mesmo. Em linhas gerais, o que o livro nos apresenta, Em Busca da Verdade, Joana vai nos mostrar que a verdade está em você, a verdade não está no outro. A verdade é você ter uma autocompreensão de si. A verdade é você ter uma autocompaixão de você. A verdade é você ter a gratidão em você, como ela, a Joana, iria dizer. A, a gratidão é uma assinatura de Deus em sua obra. Isso é profundo. A gratidão é uma assinatura de Deus em sua obra. E nós somos o quê? A obra do divino, de Deus. Significa que todos nós já carregamos o DNA cósmico da gratidão. Então, o livro Em Busca da Verdade vai nos dizer a verdade, ela é gradativa. E no momento que você se torna amoroso com você mesmo, quando você ama você mesmo, como Jesus disse na parábola do filho pródigo, está bem esclarecido essas questões. É, quando você ama a você mesmo, tem amor para com você mesmo, tem respeito, compaixão, dignidade com você mesmo. Então, quando você tem esses sentimentos de respeito, de carinho, de amor, de empoderamento no aspecto positivo de você mesmo, aumentando a tua autoestima sem humilhar o próximo, você agora vai amar o próximo, porque amar o próximo é a extensão desses sentimentos que fluem da tua alma para com o próximo. Amando o próximo, agora sim, você vai amar a Deus. Porque para amar a Deus, você tem que passar por esses padrões, por esse ciclo de evolução. Ame a si mesmo. Como eu falei sobre o pensamento. Mude os teus pensamentos, porque você vai amar o próximo. Amando o próximo, você vai amar a Deus. E quando você ama a Deus,
você tem uma compreensão holística da vida. A teia da vida vai nos dar uma maior compreensão de que tudo está conectado em tudo. Portanto, esse livro, Em Busca da Verdade, a Joana, essa obra da Joana, vai deixar bem claro que você não deve cobrar de você mesmo, mas estabeleça diálogos sinceros com você mesmo, sem nenhuma cobrança, porque a psicanálise, os terapeutas na área do comportamento humano falam muito sobre essa questão. E eu diria que Robert Hennish, se eu não me engano, esse terapeuta norte-americano, em 94, ele criou o Instituto Internacional do Perdão. Ele, como psicanalista, era uma equipe de psicanalista, eles criam o Instituto Internacional do Perdão, porque ele percebeu que os problemas dos seus pacientes eram questão de remorsos, de mágoas, de não perdoar. Quando você cria mágoas, raiva, ira, de não perdoar, você aumenta a potencialidade da sombra que ainda está em você. Mas quando você desenvolve a virtude da gratidão, do amor, através do Evangelho do Cristo, você aumenta o teu self, a tua luz, e gradativamente, espontaneamente, a sombra vai diluindo à medida que você vai expandindo o seu superconsciente, porque num superconsciente não cabe mais as sombras. As sombras ainda estão na nossa consciência atual. As sombras são os atavismos do passado, do cérebro reptiliano. E que a gente não pode negar o cérebro reptiliano, não pode negar o segundo andar do nosso neocórtex, não é? As atuais conquistas, mas a gente saber lidar com o primeiro andar e o segundo andar da nossa consciência e estabelecermos em trabalhar, em aumentar a potencialidade do nosso superconsciente. Não é? Muitos comentários aqui de gratidão, muitos agradecimentos, Marcel concordando, Rosângela também aqui, mandando um abraço, gratidão, mencionando que, de fato, a culpa, ela desequilibra o indivíduo. Enfim, todos muito agradecidos, muito felizes aqui com sua live. Todos parabenizando, Luciene também, muitas reflexões. Obrigado, Enfim, Luciana. todo o carinho que você merece aqui de Paulo Obrigado, Afonso. obrigado. Um grande momento para a gente, uma grande alegria, Geis. Eu Eu que vou pedir para agradeço. você fazer a nossa prece de encerramento e fazer suas considerações finais. Mais uma vez também, nós temos ainda 5 minutinhos. Mas foi Ok, muito bom estar com você, meu querido amigo. Muito bom mesmo. Estou muito feliz. ok. Obrigado o convite da nossa amiga Luciene, ao nosso querido amigo Maciel, a nossa querida amiga Rosângela, a todos vocês. Eu tenho assim um carinho muito, muito grande por todos e sempre quando eu posso, eu sempre estou fazendo comentários sobre a Sociedade Espírita Joana de Ângeles em Paulo Afonso e sempre tenho indicado essa instituição para alguns companheiros que vão residir aí em Paulo Afonso. Vamos agradecer ao Senhor da vida, a esse mestre dos mestres, ao governador espiritual, o Cristo cósmico, que com seu campo gravitacional do amor tem mantido e estabelecido os seus padrões de amor aos nossos corações. Que a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aos companheiros e irmãos da cidade de Paulo Afonso, possa receber as luzes do mundo maior. Que os nossos benfeitores espirituais
nos envolvam nesse espírito de gratidão, que o manto de luz de Virgem Maria de Nazaré nos envolva, nos dando forças e resignações para as lutas diárias de cada um de nós. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Muito obrigada e uma noite maravilhosa para você, para todos. E muito obrigada pela participação, muito obrigada. E até a próxima, né, gente? Até a próxima, não é? Aí quem manda é Luciene. Se eu tiver Ah, agenda, com Luciene. certeza. Daqui para o final do ano nós nos encontramos novamente, com certeza. Um Ok, tá abraço, bom. boa Outro, noite, até gratidão. logo. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos, gente. Uma ótima semana, até sábado que vem. Até logo, até mais. Tchau.